2.4. Outorga de título de doutor honoris causa Ailton Krenak. A relatora, a professora Mônica Nogueira. Professora Mônica. Olá, boa tarde, professora Márcia, boa tarde, conselheiras, conselheiros. Bom, esse processo foi originado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. A proposta é de autoria do professor José Geraldo de Souza Júnior e da professora Vanessa de Castro, tendo tido também um endosso do Boaventura de Souza Santos e da professora Marilena Chauí, ambos intelectuais notáveis, destacados, que já foram agraciados com o título de doutor honoris causa pela UNB. A proposta foi aprovada por unanimidade no Conselho do CEAM, depois em atendimento à resolução Consune de 87, que agora será logo substituída pela resolução há pouco aprovada aqui no Consune. A proposta, então, de outorga desse título ao Ailton Krenak seguiu para apreciação de conselhos de institutos e faculdades, tendo sido aprovado unanimemente pelos conselhos do Instituto de Psicologia, o Instituto de Ciências Sociais, o Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Educação, Faculdade da Ciência da Informação, Instituto de Artes, Instituto de Letras e Faculdade de Direito, cumprindo, assim, a determinação de aprovação de 1/4 dos departamentos ou por 1/3 dos conselhos departamentais, como é previsto na resolução de 87. E me foi designado fazer a análise e a elaboração de um parecer, que eu peço a licença para ler, então, a fundamentação e análise apenas desse parecer. Ailton Krenak é um dos mais proeminentes intelectuais brasileiros da contemporaneidade, é membro do povo indígena Krenak, ou Borum, que corresponde à autodenominação desse povo, habitante da margem esquerda do Rio Doce, em Minas Gerais. Ailton é também uma liderança histórica do movimento nacional indígena. Nascido em 1953, em Tabirinha, Minas Gerais, Ailton alcançou notoriedade na cena pública nacional desde a década de 1980 por sua atuação na redemocratização do país, na defesa dos direitos originários dos povos indígenas e do meio ambiente, especialmente no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. O seu discurso intitulado Invocação à Terra, proferido em 4 de setembro de 1987 no plenário da Assembleia, é um dos mais conhecidos libelos contra o colonialismo passado e presente e os seus efeitos brutais sobre os povos indígenas. Enquanto discursava na tribuna, em traje branco, Ailton Krenak pintou o rosto com tinta de genipapo na cor preta para expressar sua indignação, gerando assim uma imagem histórica e contundente, vista e revista inúmeras vezes ao longo dos últimos 30 anos no Brasil e no mundo. Os esforços de Ailton na ocasião, ao lado de outras lideranças indígenas e aliados, foram fundamentais para que a Constituição de 1988 estabelecesse novos marcos de orientação para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas no Brasil. Nesse sentido, destaco 2 conquistas expressas no texto da Constituição: o abandono da perspectiva assimilacionista, que em constituições passadas atribuía aos indígenas uma condição social transitória, fadada ao desaparecimento, e o reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas, sobretudo às suas terras, ou seja, como sendo direitos anteriores à criação do Estado brasileiro, devendo ser assegurados por ele. Ailton Krenak contribuiu efetivamente para tais conquistas. Nos anos seguintes, Ailton Krenak foi um dos fundadores da União dos Povos Indígenas, em 1988, e da Aliança dos Povos da Floresta, em 1989, essa última ao lado de Chico Mendes. Essas 2 iniciativas tiveram projeção internacional e contribuíram com a organização e o fortalecimento dos movimentos indígena
e socioambientalista no Brasil, bem como para alertar o mundo sobre a importância da Amazônia para o meio ambiente global e dos povos para sua efetiva proteção. Essas iniciativas também visibilizaram a extraordinária diversidade sociocultural do país e suas conexões com a diversidade biológica e o meio ambiente em sentido amplo, ensejando o desenvolvimento de inovações teóricas e práticas nesse campo. A partir da década de 1990, vem a público a produção bibliográfica de Ailton Krenak, com destaque para um dos seus primeiros títulos de maior impacto, O Eterno Retorno do Encontro, que foi publicado em 1999. Ailton se estabelece, a partir de então, como escritor e filósofo, liderando um novo processo, o da emergência da intelectualidade indígena na cena latino-americana. Mais recentemente, a trilogia Ideias para Adiar o Fim do Mundo, publicada em 2019, O Amanhã Não Está à Venda, publicado em 2020, e A Vida Não é Útil, também publicado em 2020 pela Companhia das Letras, justificou o reconhecimento de Ailton como o intelectual do ano, em 2020, por meio do prêmio Juca Pato da União Brasileira de Escritores. O vigoroso pensamento crítico do autor a respeito do modelo de desenvolvimento vigente e seus efeitos sobre a vida social e o meio ambiente alcançou ampla audiência no Brasil e em diversos outros países. Na década de 2000, Ailton Krenak também protagonizou uma série de documentários educativos, Índios no Brasil, uma realização da TV Escola, que foi composta por 10 programas e abordava temas como identidade, línguas, costumes, tradições, relações interétnicas, territórios, meio ambiente, direitos, levando às comunidades escolares de todo o país informações qualificadas sobre os povos indígenas na contemporaneidade. Sua preocupação com a educação e a promoção das culturas indígenas persistiu ao longo de toda a sua trajetória. E Ailton idealizou e participou de inúmeros outros projetos com esse fim, com destaque para o Festival de Dança e Cultura Indígena na Serra do Cipó, em Minas Gerais, o documentário Guerras do Brasil, lançado pela Netflix em 2019, o ciclo de estudos sobre a vida selvagem, que é um experimento que articula diferentes sistemas de conhecimentos científicos e tradicionais e ontologias humanas e não humanas, além de ter concedido um grande número de entrevistas para a grande mídia nacional, internacional, e realizado conferências no Brasil e no exterior em eventos acadêmicos e culturais. Na UNB, a vida e o pensamento de Ailton Krenak foram fontes de inspiração para a criação de uma iniciativa pioneira de formação intercultural e antirracista no nível da pós-graduação, dirigida a indígenas, quilombolas e sujeitos de outros contextos comunitários tradicionais, além de profissionais aliados sem origem comunitária, que é o MESPT, o Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais, que completou 10 anos em 2021. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, recebeu o título de professor honoris causa em 2016, em reconhecimento às suas contribuições às artes, ciências, filosofia e educação nessa universidade. Ailton Krenak é um polímata em sentido estrito, reunindo conhecimentos, habilidades e mostras de incidência em diversas áreas do conhecimento e assuntos de alta relevância para os povos e as relações humanas com o meio ambiente. Soma-se à envergadura de suas qualidades intelectuais, sua capacidade de liderança em momentos decisivos da nossa história. A proposta de outorga de título de doutor honoris causa a Ailton Krenak é, portanto, não apenas adequada pelo mérito da personalidade a ser homenageada, mas é igualmente oportuna em face da crise que vivenciamos, marcada por um novo influxo da democracia brasileira, pelos ataques crescentes aos povos indígenas e seus territórios, e pelas fortes ameaças à continuidade da vida em todo o planeta, decorrentes da degradação ambiental. A Universidade de Brasília, ao conceder o título a Ailton Krenak, talvez possa contribuir com, abre aspas, o adiamento do mundo, fecha aspas, na medida em que, com esse gesto, demarcará sua posição institucional de defesa incondicional dos direitos humanos
em especial de reconhecimento e valorização da pluralidade das formas de pensar e viver dos povos, bem como de seu engajamento no enfrentamento dos grandes desafios do nosso tempo, como o da sustentabilidade. Com essa decisão, a Universidade de Brasília poderá honrar a memória de seu fundador, Darcy Ribeiro, antropólogo e aliado dos povos indígenas, e, ao meu ver, fortalecerá a orientação humanista e o espírito democrático desta instituição, traços que também presidiram decisões recentes e afins deste Conselho, como a aprovação da Política de Direitos Humanos e a criação da Câmara de Direitos Humanos da UNB. Então, diante do exposto, sou de parecer favorável à proposta de atribuição de título de doutor honoris causa a Ailton Alves Lacerda Krenak, pela Universidade de Brasília, considerando a sua adequação normativa, mérito e relevância científica e social dessa iniciativa. Assim, recomendo o deferimento da proposta. A consideração superior. Obrigada, professora Mônica, e obrigada pela aula e pelo belíssimo parecer a partir da proposta, como ela ressaltou, vinda do CEAM e analisada em diversas unidades, né, como foi bem relatado aqui. Então, tem vários elogios no chat, eu vou ler para ficar registrado. Professora Mônica, professora Denise, parabéns pelo belíssimo parecer, merece ser publicado. Concordo. Priscila, excelente parecer. Daniel, 100%. Professor Márcio Muniz, lindo parecer. Professora Mônica, queria eu ter esta sua serenidade. Professora Maria Emília, que lindo esse parecer, além da incrível história do Ailton Krenak. Professor João Paulo, parabéns pelo excelente parecer. Professora Mônica, professora Fátima, belíssimo, lindo como o Krenak. E professor Reinaldo, parabéns, professora Mônica, pelo detalhado e belo parecer. As inscrições estão abertas, se algum conselheiro quiser se manifestar. Professora Daniela também, professora Daniela, é emocionante parecer. Professor Henrique. Primeiro, parabenizar a professora Mônica, realmente uma aula, né, uma verdadeira aula, uma qualidade no parecer, uma qualidade até literária, né, diria. Então, parabéns aí por esse momento, né, que nos forneceu no Consune. Parabenizo também ao CEAM pela indicação, né, acho que é uma indicação extremamente pertinente, e eu diria mais, extremamente necessária neste momento. Pelos vários motivos que acho que no parecer foram resgatados e foram ressaltados devidamente. Eu acrescentaria a mais, né, que o Krenak é, para mim, um intelectual e um pensador extremamente necessário, diria mais, imprescindível para este momento. Um filósofo imprescindível para este momento, porque ele acrescenta algo que muitos outros não acrescentam, que são novas ontologias, inclusive do ser humano, né, que se sobrepõem, que transcendem a essa divisão do ser humano da natureza que tanto mal está causando nesses momentos, de não identificarmos o ser humano como sendo parte da natureza, e que quando destruímos a natureza, destruímos o ser humano, porque não existe divisão entre essas duas entidades. E novas epistemologias. Eu acho que a Universidade de Brasília, ela se caracteriza, né, por essa abrangência epistemológica, por abrir a porta para novas epistemologias em diversas áreas, em diversas unidades acadêmicas. Eu destaco a minha, como não podia ser diferente, mas também no sentido muito claro das línguas e povos indígenas, né, que tem o seu locus fundamental no Brasil, de análise, de pesquisa, no nosso laboratório de línguas e literaturas indígenas, fundado já, né, há bastante tempo, há muitas décadas, por nosso saudoso Arion Rodrigues, também
ostenta o título, né, de honoris causa da nossa universidade e de algumas outras. Então, nesse sentido, né, parabenizo a indicação e parabenizo o maravilhoso parecer da professora Mônica. Obrigada, professor Henrique. Retorno a palavra, a professora Mônica não tem mais inscritos. Bom, eu agradeço pelo retorno, quanto ao parecer, é uma honra poder participar desse processo. Eu atuo no campo socioambientalista e na defesa de direitos de povos e comunidades tradicionais, sei da importância, caso essa seja a decisão do Consune, de outorga do título ao Ailton Krenak, da importância desse reconhecimento, que é também o reconhecimento dos sistemas próprios de conhecimento dos povos indígenas. Eu me orgulho muito sempre do arrojamento da Universidade de Brasília, e eu acho que, caso seja a decisão do Consune, a atribuição desse título ao Ailton Krenak será será a reafirmação desse arrojamento, dessa disposição que a Universidade de Brasília tem de alargar os nossos horizontes, de se colocar nos temas, nas agendas de maior importância na contemporaneidade. Bom, tem sugestões aqui de aclamação, eu sou favorável. Obrigada. Professora Denise e professor Márcio sugerem aclamação. O Ailton Krenak, que abriu o nosso semestre, o último semestre que nós fizemos presencial, nós tivemos abertura com ele e à noite com o Siddhartha, né? Ex-aluno nosso. Foi um show, né? Então, a proposta é por aclamação, não tem mais... Aqui estão escrevendo aclamação, então eu vou encaminhar dessa forma a aprovação por aclamação. Aprovado por aclamação, e também é uma honra ter o seu parecer aqui, professora Mônica, com todo o seu conhecimento da área, né, e seu engajamento, né, não só conhecimento, mas como engajamento.